A cadeia de suprimentos existe há muito tempo e é o conjunto de atividades e processos para que os insumos sejam adquiridos e transformados em bens que serão transportados e entregues ao consumidor final. Somente nas últimas décadas começaram a utilizar essa gestão para a redução dos custos e melhoria nos níveis de serviço. A gestão da cadeia de suprimentos eficaz ficou conhecida por trazer uma série de benefícios para os organizadores. As principais diferenças entre a cadeia de suprimentos industrial para a de serviços é que na industrial o sistema de produção é empurrado e na de serviços é puxado. O sistema logístico na industrial é produção em massa e na de serviços é customizado. O estoque de produtos acabados na industrial é controlado de maneira intensa e na de serviços é mantido um estoque mínimo. E o relacionamento com o cliente na indústria não interfere no negócio, já nos serviços é extremamente importante para o sucesso do mesmo. A estrutura da rede de suprimentos pode ser vista como diferente da rede de empresas manufatureiras. As empresas de serviço possuem uma complexa troca de informações até que se conclua o processo, e geralmente o fluxo dessas informações se movimenta de modo puxado pelo cliente final. Essa troca de informações é feita entre vários atores, onde um deles atua como mediador na prestação de serviços. As transações no setor de serviço tendem a ser mais relacionadas e pessoais em comparação com as transações de outros setores. Isso dificulta mais a padronização do serviço, pois o resultado do serviço depende das informações e demais recursos fornecidos pelo cliente. Por isso que as diversas interações entre o prestador e o cliente são fundamentais para o fornecimento de um serviço de qualidade. Essa gestão deve partir do fornecedor. O processo de aquisição de serviços é semelhante ao processo de aquisição de uma mercadoria, mas ele pode ser afetado de várias formas, como por exemplo a infraestrutura interna e externa, a localização e a disponibilidade dos insumos. Para os serviços altamente intangíveis, a troca de informações pode ser mais complicada entre o fornecedor e o cliente, o que vai dificultar ainda mais a prestação do serviço. Há uma diferença no efeito chicote causado nos demais setores com relação ao de serviços. Para as cadeias de suprimentos de serviços com baixa intangibilidade, acontece um acúmulo de estoque dos elementos tangíveis existentes. Já nos serviços altamente intangíveis, o efeito chicote reflete na ampliação da quantidade dos pedidos pendentes e no aumento da carga de trabalho dos recursos produtivos. A coordenação dos processos para a aquisição dos insumos, planejamento e entrega dos serviços envolve uma série de atividades que serão conduzidas pelos diversos setores e pessoas existentes na empresa. As atividades serão divididas em caráter estratégico e tático. O estratégico acontece na fase de concepção e reformulação do sistema logístico, e as atividades táticas ocorrem com maior frequência, sendo ela responsável das atividades do dia a dia da logística da empresa. GATT 2008 afirma que a cadeia cinematográfica é necessária uma harmonia entre três elementos: produção, distribuição e exibição. A produção é onde se concentra a maior parte da mão de obra técnica. A distribuição é responsável pela disponibilização do filme no mercado. Já a exibição que possibilita o retorno do investimento, pois hoje em dia o cinema, a arte, já não existe, passou a dar lugar a um produto industrial. Fontes e dados coletados. Foram utilizadas três fontes de dados: análise documental, entrevistas semi-estruturadas com responsáveis pelas empresas exibidoras e entrevistas semi-estruturadas com especialista em audiovisual. Análise documental baseada na compilação das programações dos cinemas divulgados no período de janeiro a novembro de 2011. Entrevistas semi-estruturadas feitas pelo mesmo pesquisador com 6 pessoas, entre elas diretores, proprietários, especialistas e autônomos. Analisando as atividades de suprimentos como seleção e qualificação de fornecedores, negociação de contrato e planejamento de programação de compras, e por fim a atividade de recebimento como inspeção e armazenamento dos insumos. Foi realizado em Belo Horizonte uma pesquisa sobre 3 empresas, Alfa, Beta e Gama. No total elas possuem mais de 50 salas. Foi feita pesquisa para ver a análise da concorrência e a acessibilidade. A organização Alfa, fundada em 1992, tem um bom relacionamento com seus fornecedores. A empresa é focada na difusão cultural, pois se importa com o conteúdo cultural, além da geração de lucro. A organização Beta tem como foco em filmes comerciais para geração de lucro, com parcerias formais devido ao seu elevado público. Sua relação com fornecedores são totalmente comerciais. E por fim, a organização Gama, como grande parte das organizações focadas em lucro, o seu foco são filmes comerciais.
Sua relação com fornecedores são considerados mediana, comparados às empresas beta e alfa. Uma comparação das entrevistas dos gestores como especialistas revela que o grau de formalização da relação de negociação das vendedoras juntos ao fornecedor não compromete o formato aplicado de remuneração, uma vez que as três organizações possuem tal formato nas atividades logísticas de suas operações. Sobre a previsão de demanda, os especialistas colocaram a não existência de metodologias e a utilização de dados históricos de filmes como base para a formulação de previsões de demanda, ocasionando uma falta de aderência entre o valor presente e realizado, ocorrendo casos em que filmes de sucesso e bilheteria não passam de uma semana de exibição. A análise documental realizada confirma que a organização beta, possuidora de maior número de salas, tem um número maior de filmes exibidos, disponibilizando um mix maior de produtos. A programação dos filmes fica congelada pelo menos uma semana sendo exibida, mesmo sendo o seu desempenho for ruim. O estudo possibilitou também a identificação de alguns elementos tidos como estranhos na gestão de cadeia de suprimentos em serviços. A previsão de demanda é uma função importante para a cadeia de suprimentos e possibilita estimar a demanda de clientes. O fato de que os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente junto com as flutuações na demanda levam à espera e formação de filas nos processos de atendimento ao cliente. Essas tornam as atividades mais complexas, entretanto, um bom gerenciamento na capacidade e demanda torna possível equilibrar de maneira satisfatória.